Gente, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é um quarto de luxo aqui na Irlanda. Esse é um dos hotéis que eu trabalho, então eu vou mostrar um pouquinho de como a gente pega o quarto quando o cliente sai e depois como ele fica. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Onde é que eu tô. Eu sou a Carol. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência aqui, como que tá sendo em relação ao meu trabalho. Pra quem não sabe, eu sou housekeeping em um hotel aqui de Cork. E o que seria housekeeping? No caso, é a camareira que a gente conhece aí no Brasil. É as mesmas coisas, só muda o nome em inglês. E, bom, eu quero contar um pouquinho dessa minha experiência, porque acredito eu, pelo menos eu, quando eu estava no Brasil vindo para fazer o intercâmbio, eu não imaginava como que era essa dinâmica dentro de um hotel. E, bom, eu vou estar explicando um pouquinho para vocês, eu gravei algumas coisas também de como que é lá no hotel, algumas funções que você pode estar tendo como housekeeping, mas você pode migrar para os outros lugares também, até porque aqui os hotéis eles são realmente extremamente muito grandes e eles têm um zelo assim pelo hotel que eu nunca vi. Mas enfim, vamos começar pela primeira parte, que é a experiência. Quando eu fui fazer a entrevista, me perguntaram se eu tinha experiência, eu falei que óbvio, mas eu não tinha zero de experiência. Então, não tenha medo, você intercambista que tá vindo, ou outras pessoas imigrando apenas pra cá, pra Irlanda. Não se preocupe se você não tem experiência em nada, com nada. Você pode mentir sim no seu currículo. Aliás, é recomendado você mentir no currículo pra estar conseguindo alguns serviços aqui. E, bom, eu falei que eu tinha experiência, já tinha trabalhado sim, e não tinha feito nada, na verdade. E então eu tive 2 dias de treinamento, e sorte é minha que foi com uma brasileira também, uma pessoa muito boa. E assim, foi coisa mesmo de um dia pra pegar tudo. Na verdade, assim, são muitos detalhes que você acha que você não vai pegar, mas ao decorrer dos dias passando, você vai se atentando às coisinhas. Eu mesmo esquecia um monte de coisa sempre, porque, por exemplo, são 6 leites que você tem que deixar no quarto, 4 café, 2 biscoitos, 6 chás, enfim, fora como fazer uma cama, como dobrar as toalhas, como deixar dobrado, você tem que saber tudo, porque realmente são tudo padrão aqui. Mas foi aí coisa de 2 dias pra eu pegar e começar a me virar sozinha no hotel, que deu tudo certo. Bom, e em seguida o próximo passo foi pegar esse jeito, porque o começo foi muito difícil. Eu lembro que eu ia pro serviço, assim, querendo não ir de jeito nenhum. E eu lembro que teve uns dias que eu acabei pegando chuva, cheguei molhada, e eu falava, meu Deus do céu, isso daqui não é pra mim. Mas você se apega em algo, e esse algo é muito importante. E você vê que realmente depois ali de um tempo, você vai pegando jeito, vai ficando tudo tranquilo. A pressão, é muita pressão lá dentro, gente, é uma coisa assim... Pelo menos no verão, porque eu acabei chegando numa parte do verão que, meu Deus, lá no hotel mesmo foi um dos mais, assim, movimentados, mais cheios, que um dos que já teve, assim. Então, era uma pressão danada, porque eram muitos clientes, então você tinha que entregar quarto a todo momento. Eram muitos quartos e era uma loucura. E, assim, aproveitando já que eu já entrei nessa questão de quartos, quando você é estudante, você pode estudar 20 horas. Você estuda 20 horas e trabalha 20 horas. Esse é o certo. No verão, isso muda. Você pode tanto tirar férias da escola para você conseguir mais horas, mas mesmo você não tirando, você consegue mais horas em qualquer serviço que você estiver.
se a sua empresa, obviamente, disponibiliza para você. E no meu caso, lá no hotel, teve semanas que eu cheguei a fazer 56 horas, então o verão para mim foi maravilhoso. E eu consegui sim trabalhar bastante e ganhar um bom tanto de dinheiro. Mas assim, não é aquela coisa uau, até porque o nosso salário ele é R$14,60 a hora. É o mínimo aqui que eles pagam. Normalmente esses serviços assim vai ser nessa faixa. E de 14,50, 14,60 a hora. E assim, como que funciona? Você chega no hotel para trabalhar. Um dia, eu vou falar de um dia direto que você trabalha às 8 horas. Você chega no serviço, elas te entregam uma lista de quartos que você tem que fazer. Nessa lista vai estar os números dos quartos. Normalmente, num dia de 8 horas, você vai ter ali de aproximadamente, eu acho que de 13 a 15 quartos para você fazer. Mas esses são mesclados, por exemplo. Vão ter quartos que você vai ter que entregar até as 3 horas, porque o cliente vai chegar até as 3 horas. Normalmente, então, é ali cerca de uns 7 a 9 quartos que você tem que entregar até as 3 horas. Normalmente também a gente entra às 9 e tem que entregar esses quartos até as 3. E a gente tem em média de 40 minutos para fazer esses quartos, mas assim, é só no papel que tá escrito, porque você tem que fazer muito mais rápido, senão você não entrega os quartos. E tem os outros quartos, no caso, que você é quando já tem um cliente, mas você só vai arrumar, passar ali um aspirador, limpar o banheiro, trocar a toalha, uma coisa mais simples. E assim, é puxado, é bem puxado, só em relação a esse tempo mesmo que disponibilizam para vocês, tá entregando o quarto e você acaba dando uns surtos assim, mas depois que passa as 3 horas, você fala, graças a Deus, passou as 3 horas, agora eu vou respirar, vou trabalhar tranquila. Mas tá tudo certo também se você não entregar. Eu antes ficava muito pilhada nisso, de eu preciso entregar, preciso entregar. Depois de um certo tempo você aprende e fala assim, não é culpa minha também, eu tenho meu tempo, tô fazendo meu horário e é isso. E normalmente essa lista é passada pra gente nessa mistura de quartos. Então normalmente vai ser 9 a 7 quartos e o restante é tudo com o cliente que já está hospedado no hotel. Part-time, no caso, sempre vai ser metade do full-time. Então, normalmente a gente faz também de 6 a 7 quartos. Dependendo de quantos que você precisa entregar até as 3 horas e do quanto você precisa só arrumar. Porque o que a gente não precisa arrumar, que a gente fala que é stayover e arriver, é dividido mais ou menos assim. O arriver é o que você precisa entregar para o cliente até as 3 horas, e o stayover é o que o cliente está hospedado dentro do... que já está hospedado, e você só tem que fazer uma limpeza simples. Esse normalmente a gente dura ali 15 a 20 minutos, no máximo estourando 20 minutos. Se tiver muito, muito, muito bagunçado, que normalmente pode estar assim, porque eu e a Franciele consegue fazer uma bagunça danada num quarto, então eu super entendo os clientes. E é dividido mais ou menos assim as nossas escalas. Então vai ter dias que eu vou trabalhar 4 horas apenas no dia e vai ter outros dias que eu posso, por exemplo, no final de semana, que eu posso estar trabalhando o dia todo, um sábado ou um domingo. Até porque na semana a gente precisa ir para a escola. Então sempre vai ser praticamente assim. E lá no hotel também, quando você trabalha as 4 horas, são descontados 30 minutos do seu almoço, porque você tem direito aos 30 minutos de almoço. E lá, pelo menos no hotel onde eu trabalho, eles disponibilizam um almoço para você, então sempre vai ter um cardápio lá, e o cardápio é muito bom. Tem muitas saladas, tem carne, tem arroz, às vezes tem macarrão, às vezes tem lasanha, às vezes tem fish and chips, que é o peixe com batata frita. E assim, fica elas por elas, né? Até porque a gente tem muitas coisas disponibilizadas lá no hotel.
até a parte de fruta, tem muita fruta. Algumas cestas, por exemplo, eles dão alguns doces pros funcionários. Enfim, não tenho o que reclamar disso daí. E também temos disponibilizado a academia, que a gente pode estar fazendo de graça, e a piscina também a gente pode estar usando. Então, é realmente assim, é um lugar bom para estar trabalhando. Acredito que em alguns outros hotéis eu também já escutei falar que funciona mais ou menos assim. Não são todos que disponibilizam um almoço. Muitas vezes você tem que estar levando. Mas não são todos os casos. Por exemplo, eu estou falando todo nesse contexto é apenas onde eu estou trabalhando especificamente, até porque desde quando eu cheguei, eu estou nele, então não tive experiência com mais nenhum outro serviço. E quando você está no hotel, mesmo você sendo housekeeping, você sendo contratado como housekeeping, você pode fazer outras funções também. Por exemplo, agora, nesse momento, como acabou o verão, para eu continuar tendo as minhas 20 horas e não ser cortada, porque algumas pessoas são cortadas, são reduzidas as horas por não ter muita demanda mesmo, ter poucos clientes, me colocaram para limpar a academia. E eu consigo fazer as 20 horas da semana, só que eu faço uma função diferente. Agora, hoje, eu acho que vai dar um mês agora que eu estou na academia, então eu limpo a academia e eu limpo os vestiários, que são os banheiros femininos e o masculino. E também eu fico responsável pela área da piscina ali, de estar vendo se tá tudo certo, se tem lixo ou não. Então seria mais nessas áreas públicas mesmo que eu hoje, atualmente, me encontro no hotel. E também no hotel tem as áreas públicas também, que são os banheiros dos restaurantes, corredores. Sempre tem essa opção para housekeeping, que funciona tudo a mesma coisa, são passadas listas para você fazer, com tarefas para você cumprir no dia, e você vai checando e tá tudo certo. Gente, no mais, esse hotel está sendo muito bom para mim, quando eu sempre precisei ir horas, ou se eu precisei algum final de semana não ir, eu sempre comunicava e tava tudo certo. Até porque a gente ganha por hora, né? Então, se eu não vou, eu não ganho. No geral, de todos os empregos que eu escuto de outras pessoas, de outros intercambistas, o hotel não é nada ruim. Até pelos benefícios que ele te oferece, é bom. E é perto da minha casa, então pra mim é muito bom isso, porque eu consigo estar indo a pé 10 minutos eu estou lá e 10 minutos já estou em casa também. Isso é perfeito. Até porque onde a gente mora aqui é muito alto, então eu não preciso estar subindo muita ladeira. Igual a Franciele sobe muito todos os dias, tadinha. Chega morrendo em casa. É sobre isso que eu queria estar explicando para vocês, como que realmente é um serviço, como que funciona. E eu vou estar deixando para vocês alguns passo a passo. Passo a passo não, mas de como é arrumar um quarto, como é limpar um banheiro. Gente, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é um quarto de luxo aqui na Irlanda. Esse é um dos hotéis que eu trabalho, então eu vou mostrar um pouquinho de como a gente pega o quarto quando o cliente sai e depois como ele fica. Bom, a gente começa por aqui, que é a cama, aí tem uma cozinha bem por aqui, tem de tudo, tem cafeteira, tem algumas coisas pra café e chá, um biscoitinho, açúcar, tem mais coisas aqui em cima. Aí aqui sempre tem batata, chocolate, castanha, essas coisinhas. Esses são pagos. Bebidas também são pagas. Aí vem o leite e a água, que são grátis. Aqui tem alguns utensílios também.
lava-louça, um micro-ondas, um negocinho pra lavar louça. Aí aqui fica um guarda-roupa, onde tem os roupões. Aqui fica toalhas extras. E esse daqui é basicamente só espelho, essa parede. Tem essa árvore também que eu acho um charme aqui dentro. E o que é mais charmoso é essa banheira, com certeza. Mais espelho. Esse quarto não tá bagunçado, tá, gente? Esse quarto tá bem ok, assim, pro que o cliente deixou, porque às vezes a gente pega e realmente tá virado no giraia. Aí mais espelho. E essa vista aqui é muito incrível. E esse é o quarto olhando de fora. E é isso, pessoal. Vou dar uma arrumada aqui e mostro pra vocês arrumado. Esse é um saco, mas ó. Tá vendo essa manchinha? Então não pode. Vou ter que fazer o serviço de novo. Basicamente isso, gente. A cama bem assim, é bem padrão aqui. Vou limpar o quarto agora, que eu faço mais zona do que o cliente que chega. Mas eu mostro pra vocês no final. E assim que fica ele depois de arrumado. Acabei de terminar de passar o mop. Tirar o sapato, né? Porque
Eu não mostrei, mas aqui sobe uma TV. Bem legal. E aqui ficam umas coisas também de higiene pessoal. Isso daqui é tudo de graça. Tem escova, toquinho de cabelo, enxaguante bucal, gilete, pasta barba, essas coisas tudo. Foi isso, gente. Aqui eu repus as coisinhas que estavam faltando. Aí ali coloquei mais água. E é isso. Não esquece de deixar o like, ajuda muita gente. E até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!